popô, perereca, pompom, pipi, popô, cotovelo, barriga, umbigo e pé, perereca, pompom, pipi, popô. Esse é o seu corpo, quem manda é você. E se não quiser, ninguém pode mexer. Eu vou te mostrar o toque do sim que Pipo e Fifi ensinaram pra mim. Plim, plim, toque do sim, plim, plim, toque do sim, plim, plim, Pipo e Fifi, plim, plim, ensinaram pra mim. Dar as mãos a um adulto conhecido para atravessar a rua. Sim, sim, toque do sim, ensinaram pra mim. Um carinho na cabeça na hora de dormir. Toque do sim, 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 toque do sim, dançar de mãos dadas numa festa. Plim, plim, toque do sim, sim, toque do sim. Se tiver com saudades, dar um abraço, se tiver vontade. Plim, plim, toque do sim. Quando precisar de ajuda para vestir uma roupa ou ir ao médico. Toque do sim. Perereca, bumbum, pipi, popô. Perereca, bumbum, pipi, popô. Cabelo, cabeça, peitinho e bochecha. Perereca, bumbum, pipi, popô. Vou te falar, preste atenção. Se a gente ensinou o toque do sim, temos que aprender o toque do não. Não, não, o toque do não. Toque do não. Toque do não, não, não. Toque do não, não. Toque do não. Ninguém pode te beijar à força sem você permitir. Não, não. Toque do não. Toque do não. Você não precisa sentar no colo de ninguém sem querer. Não, não. Toque do não. Não, toque do não. Carinhos em segredo nunca devem acontecer. Não, não, toque do não. Não, não. Ninguém pode encostar na sua perereca, no seu bumbum, nem no seu pipi ou na sua pitoca. Não, não, toque do não. Cuide do seu corpo, ele é especial. Se acontecer algo que te faz mal, você não tem culpa. Você é criança. Procure um adulto legal. Perereca, pompom, pipi, popô. Perereca, pompom, pipi, popô. O toque do sim e o toque do não, você aprendeu com essa canção. Perereca, pompom, pipi, popô. Perereca, pompom, pipi, popô. O toque do sim e o toque do não, Pipo e Fifi ensinaram a lição. Boa noite a todos e todas, todes. Sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro encontro formativo com o tema Formação e Mediação de Leitura a partir do livro Pipo e Fifi, da escritora Caroline Arcani. Este projeto conta com apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Sara? Oi, Paty. E aí, deu para escutar a música, vocês? Eu sim. Eu ouvi. Todo mundo ouviu? Oi, minha gente, quem ouviu a música? Eu ouvi. Eu ouvi legal.
Ótimo. Boa noite de novo, bom estar aqui com vocês. Hoje, antes de iniciarmos a falar, né, do nosso livro da noite, ia dizer livro do dia, mas é da noite, nós vamos falar primeiro da atividade de casa, tá bom? Dividimos 3 grupos. Tudo bem, gente? Bom estar aqui de novo com vocês. Dividimos 3 grupos. Cada grupo ficou com um projeto pedagógico que já acontece, já existe e que tem a ver com o tema do nosso curso. E aí eu não vou falar muito para não estragar. Então, eu queria que os grupos se arrumassem para apresentar. O grupo não precisa ter uma ordem, porque os conteúdos não dependem um dos outros. Mas eu sei que tem gente aí que quer até passar um videozinho, né, Veroca? Tá, o povo todo animado. Então, quem quer começar primeiro? Você quer, Vera, seu grupo? Pode ser, tranquilo. Pronto, perfeito. Os outros vão se arrumando. Fica à vontade, Vera. Paty, tá certo. Paty, você pode Oi. compartilhar lá. Você pode compartilhar o primeiro slide, por favor? Tá aparecendo? Então, boa noite, pessoal, para quem não deu boa noite, que chegou por último. Tá aparecendo, Maria? Hã? Saiu, Paty. Espera aí. Pronto? Ficamos com a atividade, né, do projeto Pedagogia de Emergência. Não está aparecendo, Paty. Oxe. Pronto. Nosso card aí do nosso trabalhinho. Saiu, Paty. Tá aparecendo? Então, vamos lá. Projeto Pedagogia de Emergência. O projeto implantado nas zonas de guerras, mantido por uma associação alemã. A pedagogia de emergência é uma metodologia fundamentada na pedagogia Waldorf, que ajuda crianças e adolescentes a superar traumas provocados por situações extremas, como guerras e desastres naturais, através de brincadeiras e da arte. Pode botar o outro card, Paty, por favor? O terapeuta social e em relação a essa metodologia que ele nos traz, ele tem uma frase muito interessante que eu achei bem interessante para vocês. Saiu? O terapeuta social e educador Reinaldo Nascimento, que fez parte da equipe em 2011, ele organizou o primeiro seminário da pedagogia de emergência no Brasil. Faria a diferença. Pronto. Ele diz: brincar é coisa séria. Brincadeira traz alegria e alegria cura. Com muitas brincadeiras, fortalecemos a confiança dessas crianças no mundo que vive. Com muitas brincadeiras, elas conseguem sair do abismo e se encontram.
Então, em 2021, né, ele organizou seu primeiro seminário para trazer aqui para o Brasil, né, da pedagogia de emergência. Que, na visão dele, faria muita diferença esse projeto aqui. Reinaldo disse que, no Brasil, ficou focado mais na formação de educadores e interessados do que atuar diretamente com crianças. Já que são todos voluntários, né, todos os da equipe que ele trouxe, que formou, são voluntários, e não tem condições de dedicar as crianças de forma que elas precisam. O projeto Pedagogia de Emergência no Brasil já conseguiu criar uma associação de 8 voluntários envolvidos e dedicados a continuar a formação de educadores, assistentes sociais e terapeutas. Ele, além de formar educadores, assistentes sociais e, né, como fala, de pessoas interessadas a participar desse projeto, né, também tem médicos envolvidos, enfermeiros, que se sente à vontade de participar, né, querem participar desse projeto, fazendo a sua formação, pode integrar, né, nesse projeto. Que trabalha com crianças traumatizadas. A expectativa, né, dele, dos voluntários, é criar um centro para atender crianças e jovens. O projeto atua em vários países. Os principais deles são Japão, Nepal, Filipina, Haiti, Iraque, México, Equador e China. O alcance desse projeto vai além dos voluntários, das crianças que são trabalhadas. A família também é atingida com seus bons resultados das oficinas que são trabalhadas com essas crianças. Um dos relatos de Reinaldo, um dos relatos, né, que ele fala bastante desse trabalho voluntário, que ele vai pelo mundo, né, além de estar aqui no Brasil com esse projeto, ele roda bastante esses países que sofrem muito com esses desastres naturais, né, para apoiar essas crianças que são atingidas por esses desastres naturais, que tanto como desastre natural e zona de guerra, né, no Iraque. Então, tem muita zona de guerra, eles vai com os voluntários para atender essas crianças. E em um dos relatos dele fala, né, que muitas intervenções, os adultos não entendem a proposta do projeto. Querem comida, roupas e sapatos. Mas depois de alguns dias, eles voltam para agradecer, né, os pais voltam para agradecer o projeto, porque as crianças começam a dormir bem, começa a se comportar, né? Não tem mais medo, né? Principalmente nas zonas de guerra, as crianças não têm mais medo de sair de casa. Ele fala também que é mais fácil trabalhar a metodologia em lugares como o Iraque, pois no Brasil, devido ao alto índice de violência urbana, costuma-se ter espaço para atuação na 4ª fase do trauma. Então, é bem mais difícil trabalhar, né, com essas crianças. Quando as ações de prevenção são mais eficientes. Esse projeto é super aplicável. Eu fico imaginando se seria tão lindo, né, se esse projeto maravilhoso que Reinaldo Nascimento nos apresenta hoje, nessa noite, se fosse aplicado nas escolas, né, e essas escolas transformassem esse espaço num espaço de segurança para essas crianças, né. No caso, nessa formação, a gente está falando de crianças em situação vulnerável, mas em situação de abuso, né, de abuso sexual, né, que a gente nessa prevenção contra o abuso. Então, seria tão lindo e interessante se as nossas escolas começassem a trabalhar esse projeto e transformar esse espaço de escola, nem só o espaço das escolas, mas os conselhos tutelares, né, esses conselheiros tutelares que recebem essas crianças nessa situação, as instituições, né, que acolhem essas crianças nessa situação, que a gente sabe que muitas delas não têm esse preparo para receber essas crianças, né, de forma adequada, muitos deles não sabem como receber, como lidar com essas crianças que passam por esses traumas. Então, esse projeto seria maravilhoso se pudesse ser aplicado tanto nas escolas, como nessas instituições que acolhem essas crianças, né,
os conselheiros, né, os conselheiros tutelares também, além de fala que formam educadores, né, terapeutas, esses profissionais também, eu acho que deveria passar por essa formação, né, a formação desse projeto, pedagogia de emergência. Parece aqui, deixa eu ver, continuar, instituição. Aqui aí fala, né, de lugares que tem guerra, tufão, terremoto. Não temos nada disso aqui no Brasil, né? Quer dizer, ainda a gente está tendo algumas conversinhas de terremotos, mas não temos essas catástrofes natural tão gigante para, né, para trabalhar. Mas os traumas que a gente tem é tão profundo, né, que trazem a pobreza, né, a guerra civil que está aí muito forte, né, e principalmente os abusos com essas crianças, que são principalmente as pessoas que estão mais próximas. Então, não temos guerra, não temos terremoto, guerra entre aspas, temos a guerra civil, não temos terremotos, desastres naturais, mas temos um trauma, um câncer muito forte, que o projeto seria de bem-vindo se conseguirmos mais, implantar mais esse projeto dele aqui, né, no Brasil. O projeto, assim como a nossa formação, visa a prevenção e o apoio às nossas crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de abuso sexual. Falando dele, né, desse rapaz que foi o pioneiro desse projeto aqui no Brasil, Reinaldo Nascimento, eu trouxe um videozinho dele falando mais desse projeto para vocês entenderem melhor, né? Vai que eu estou explicando aqui, falando do projeto, né, pedagogia de emergência, ainda não consegui, vocês não conseguiram entender um pouquinho o vídeo, vai mostrar mais, né, ele mesmo falando, explicando do seu projeto. Espera aí que eu vou compartilhar. Um instantinho. Vamos lá. Começar a apresentar o vídeo para vocês. Ficar por dentro mais um pouquinho do nosso projeto, né? Pedagogia de emergência. Hora do nosso quadro Linha de Frente, vocês estão ouvindo e vendo. De hoje, ele percorre o mundo com a pedagogia da emergência. Isso aí, vamos falar de coisa boa, né? O Reinaldo faz um trabalho voluntário com crianças vítimas de conflitos e tragédias. Através de brincadeiras, ele diminui as dores e os traumas dos pequenos. Meu nome é Reinaldo Nascimento, eu tenho 37 anos, sou formado em terapia social e educação física. E hoje trabalho com serviço voluntário internacional. Com a pedagogia de emergência, eu já fui para... A primeira intervenção foi no Quênia, em 2012. Depois eu fui para o Líbano, trabalhar em vários campos de refugiados. Mas assim, com os sírios, né, por causa da guerra. Depois eu fui para Filipinas, por causa do tufão que passou lá, o Haiyan, em 2013, também no final. E depois eu fui para o Iraque. E a gente leva brincadeiras, a gente leva jogos, a gente leva artes. Então assim, a gente sabe que não dá para falar para uma criança de 7 ou jovem de 15, a gente fala assim, fala o seu problema que a gente vai te ajudar, né? Isso não ajuda a criança, a gente sabe disso hoje. Então a gente faz artisticamente com que ela fale sobre os problemas delas, mas sem perceber isso. Quando a gente fala de trauma psíquico, ou seja, psicotraumatologia, a gente está falando de um trauma que vai mais profundo, sabe assim, que afeta não só o físico, mas também o psíquico da pessoa. A gente fala que afeta a alma. Então o que a pedagogia de emergência quer fazer e se propõe é fazer com que essas dores, com que essas feridas da alma anímicas comecem a dissolver. Depois de um evento traumático, a gente tem de 4 a 8 semanas para fazer com que todas essas reações que são normais vão diminuindo até sumirem por completo. A gente canta muito, a gente dança muito, a gente faz muitas brincadeiras de roda, muita educação física, assim, sabe? Muita pedagogia do circo, a gente usa muito o circo. A pedagogia de emergência propõe, assim, criar um local seguro. Quando a gente chega, as crianças sabem que ali, nesse horário que nós estamos lá, nada de mal vai acontecer. Essa é a ideia, assim, sabe? É o primeiro socorro para a alma dessa criança.
Massa, Vera. Prontinho. Perguntas? Levante a mão aqui. De nada. Fala quem foi seu grupo. Grupo 2. Quem são as pessoas? Beatriz, Evelyn, Larissa, Lorena, eu. Esqueci mais alguém, gente? São 6, né? Eu, Larissa, Iago. Lorena, Iago, isso, Iago. Esqueci de Iago, é porque ele não pôde, né, participar e o bichinho ficou esquecido. Pronto. Então, muito obrigada ao grupo. Oi, Paty, quer falar? Quando terminar as apresentações, aí eu vou querer que a gente tire logo a foto, viu? Ah, tá certo, tá bom. Bem lembrado. Muito obrigada, Vera, ao grupo. Fizeram um excelente trabalho de pesquisa, né? Acharam até um outro material complementar. Mas muito bacana vocês trazerem isso para a gente, da pedagogia da emergência, né? Com certeza é algo que vocês sempre colocam em prática no dia a dia de vocês, né? A gente que trabalha com criança de público vulnerável, todo dia parece que é uma emergência, que é um apagar incêndio, né? Mas isso também pode se tornar um trabalho intencional, né? Então, a ideia é instrumentalizar vocês, vocês conhecerem coisas que já acontecem, que eu sei também que vocês já fazem, mas se sentir também fortalecidos, né? Que assim como vocês estão tentando deixar essa contribuição, tem muita gente boa fazendo também. Tá bom? Quem é o grupo 2? Quer falar ainda, Vera? Não, tipo assim, eu falei das escolas, né? Porque as crianças estão, na maior parte do seu dia, eles estão nas escolas, né? Mas nas nossas bibliotecas também tem crianças que sua tarde de entretenimento, né? De amanhã é na biblioteca, né? Passa uma parte na biblioteca. Então, essa formação, esse projeto também nos ajuda a lidar com essas crianças, né? Se caso a gente se deparar com situações assim, a gente vai saber como agir, como acolher essas crianças, né? Com certeza. Arrasaram. Grupo 2, cadê palminhas lá no chat? Palminha, coração, carinha. Para a gente interagir, né? Interação hoje em dia online é isso aí. Quem é grupo 2? Isso, palminhas. Vamos interagir, minha gente. Isso, para não dar sono aqui não, hein? Grupo 2 ou grupo 3 também. Não tem ordem não, viu? Eu tô falando 2, nem sei se o de Vera era 1. Quem vai ser o próximo? Oi, acho que o de Vera era o 2. O meu grupo, eu não sei se reuniu, não. Eu não me reuni com ninguém. O grupo 1, alguém está aí para falar alguma coisa? Eu li o material, fiz a atividade, mas é porque minha vida está tão bagunçada que eu não Lembra aí o seu tema, para quem ouvir, lembrar-se desse grupo. O meu é do grupo 1, que fala a literatura que cura. Literatura que cura. Quem mais leu Literatura que Cura? Então, imagino que vocês não tenham... Eu tenho o nome aqui da galera, peraí. Fala aí, vamos. Vou denunciar Priscila, Pique, Isso. Daniele, Aline, Eliana. Cadê você? O grupo top que Nilva falou. O grupo top, pois é. O grupo top arrasou, não se reuniu. Mas vamos lá, grupo. Cadê vocês? Se o grupo 3 já estiver organizado, também pode entrar, viu? Tem problema não. Enquanto o grupo top se alinha aí. É o Daniele aqui, ó. Eu tô voando. KKKKK. Tá sabendo de nada. Daniele. Pronto, então você pode, já que você fez, você vai contar um pouquinho e trazer suas impressões. Não tem problema não. Vai lá, se joga. Só que Vera aí arrasou, né, Vera? Aí fica difícil, viu, Vera? Não dá para esperar, né? Mas... Não dá. Mas vamos lá.
O nome do projeto que o Grupo 1 ficou responsável de dar uma olhadinha e fazer suas considerações foi o projeto Literatura que Cura. É um projeto muito lindo. Amei, assim, conhecer, eu não conhecia. Mas, embora eu acredito que a literatura cura, sim, eu já li muitas coisas sobre essa questão da literatura curar. Criança, adolescente, adulto, as nossas angústias, os nossos medos, a literatura, assim, transforma muito a nossa vida. A literatura até nos devolve a vida, né? Que nos devolve o direito de sonhar e a vontade de sonhar. E como diz Antônio Cândido, se a gente não sonha, a gente deixa de viver, né? Que vida sem sonho não é vida. Então, a literatura é realmente maravilhosa, ela cura. Esse projeto, eu consegui, assim, ver vários objetivos. Ele pretende trabalhar com a cura da alegria roubada na fase, principalmente, da infância e da adolescência. Ajuda a superar as dores profundas, né, que essa violência causa. E a transformar a realidade dessas crianças, fazerem com que elas percebam que pode existir uma outra realidade. Deixa eu ver. Esse projeto ele tem a sede em Brasília. Ele atende 200 crianças atualmente, mas pretende ampliar. E já atendeu até agora 52 crianças com dificuldade de aprendizagem também. Porque além dele levar a literatura através de trabalhar o desenho, a escrita, a produção, eles conseguiram perceber que existe também crianças com bloqueios na aprendizagem e faz um trabalho próximo a essas crianças, porque o projeto ele é organizado por psicólogos, profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais da cultura, então é uma equipe. E essa equipe, unida, ela consegue fazer um trabalho mais completo, né? Deixa eu ver. Esse projeto também oferece formação para os contadores de história. Esses contadores que vão nas escolas, né, visitam creches, além de ter a sede, eles saem da sua sede para levar, para encontrar essas crianças, e acredito que visitando esses locais, eles conseguem perceber muitas coisas e conseguem fazer um trabalho também ali nos locais visitados, né, como suas oficinas de textos, de poesia, de leitura, dramatização, de desenho, e assim, e eles têm um objetivo de lançar um livro com histórias dos membros, né, dos adolescentes, das crianças, e na verdade esse é o maior objetivo deles hoje, o propósito deles é lançar esse livro, com as ilustrações também, e ele conta com voluntários, muitos voluntários. Tem até o nome de uma voluntária Propati, lembrei de você, Pati. Eu digo, será que é Pati? E eu não estou sabendo, mas não sei se é você não, viu, Propati? Uma coisa assim, bem interessante, né, na fala dos voluntários é que eles dizem que eles se tornam voluntários para levar amor para essas crianças, né, para levar alegria, para levar um conforto, mas, na verdade, eles que saem se sentindo amadas, se sentindo gratificados, com o coração cheio de alegria, se sentem de lá transformados. É assim uma via de mão duplas, que tudo que eles têm no coração para levar, para doar para essas crianças e adolescentes, eles acabam recebendo muito mais. Eles, às vezes, saem de casa até não muito bem, mas por ter um compromisso, né, diz, não, eu vou, eu preciso fazer a minha parte, aí sai de lá maravilhados, assim, com o coração leve, e acaba, assim, sendo realmente que o trabalho voluntário, ele tem, né, esse papel de nos dar, às vezes, muito mais do que a gente está levando para o outro. Não sei, fala aí mais um pouquinho, meninas, alguma coisa? Arrasa, super arrasou. Assim, nem precisa de complemento. Muito bom. Daniela, é você que está falando, é Daniele? Daniela disse que está voando, que na próxima ela apresenta, na próxima aula. Gente, eu vou arranjar uma coisa só para ela apresentar na próxima aula. Vou mandar direto para você, viu, Dani? Já que você quer apresentar na próxima aula, vou mandar.
Mas, Nani, eu também estava devendo ao projeto, porque eu estou muito bagunçada esse mês, estou muito bagunçada, estou devendo muito. Aí eu disse, não, vou tirar pelo menos uma horinha hoje para dar uma lida em tudo, né? Tentar, porque é muito bom e a gente fica, assim, às vezes, as nossas questões do dia a dia faz com que a gente vá deixando, e enfim. Mas muito bom o projeto, adorei. E o que Vera também apresentou, né? Muito bom mesmo, que a brincadeira também cura. Aliás, meu TCC é até sobre isso, literatura infantil e brincadeira. Então, tá vendo? Aí, ó, já pode ir aprofundando a pesquisa, né? Nada por acaso. Muito obrigada, viu? Grupo 3. Oi, Sara. Olá a todos e todos. Oi, é Rafa? Rafael. Já conheço a voz, mesmo. tá vendo? Tá vendo? Que bom. Boa noite. Um bom sinal. Boa noite. Obrigado. A minha fala não precisa ser a única. Os demais integrantes do Boa Vontade também pode complementar. O nome do projeto, né, que nos debruçamos, faladores de histórias que ajudam a conscientizar famílias sobre abuso infantil na quarentena. E o objetivo desse projeto é justamente conscientizar sobre o abuso infantil do isolamento. Tem um apoio da Caroline Arcari, né, que é inclusive a autora best-seller do livro Pipo e Fifi, né, juntamente com as contadoras, né, a escritora Emília Nunes, Carol Levi e Flávia Scherner. Elas, né, usam a sua influência, né, digital, até por conta também da experiência e por se debruçar na temática, para levar informação, né, muitas vezes a ambientes que dificilmente teria esse tipo de contato. Principalmente família, né, onde muitas vezes a maioria dos casos, né, de violência, né, ocorre no âmbito familiar, né, principalmente com os pais, né, a figura pai do padrasto, né, são as que mais provocam esse tipo de crime com a criança. Então, acredito que é um importante meio, né, de acesso. Ainda mais no contexto que nós estamos, né, de pandemia, onde as crianças têm menos contato umas com as outras, com professores, com os próprios familiares, né, fica às vezes localizado no próprio ambiente doméstico, né, e dentro desse ambiente doméstico não significa segurança e proteção, né, pelo contrário, muitas vezes ocorre a violação. Deixa eu ver aqui, como é que funciona essa live, né, a partir de uma história que tem significado entre os envolvidos, né, e a história contada pode ser desde de algo mais especializado, né, com foco mais na proteção, ou a partir de histórias que aparentemente têm uma direção, né, específica, né, para falar sobre esse assunto de abuso e exploração, por exemplo, mas a partir da criatividade do contador, colocar interessante que ela fala da história de Rapunzel, traz o contexto do isolamento, fala que, né, a Rapunzel, onde o cabelo dela é cortado, ela já fala que ninguém pode tocar no cabelo da Rapunzel, enfim, e também ela aconselha, né, e recomenda que essas histórias sejam sempre mediadas, né, através de um adulto, né, ao lado da criança, para poder ter atenta, né, àquilo que emerge, né, onde lições e segredos podem surgir. A autora, essa Caroline Arcari, do livro Pipi Fifi, ela faz uma crítica ao Disque 100, embora seja um recurso importante, ela fala que as crianças, né, abaixo de 12 anos têm dificuldade de acessar o serviço, né, em meio a tantas opções, né, mas claro que acredito que de modo geral é feito mais por adultos, essas denúncias. Deixa eu ver... Aplicável? Eu acredito que sim, acredito na potência desse recurso, porém eu tenho crítica ao contexto, né, também, eu acho que como qualquer recurso tem suas limitações, até um próprio livro mesmo, por mais didático e maravilhoso que seja, a depender da conjuntura familiar, aquilo vai ficar inacessível, né, a responsáveis ou cuidadores que não têm
tanta intimidade com a leitura, ou não tem acesso à internet, ou até mesmo, a depender da questão, pode ser um responsável, um cuidador, e vai que seja a pessoa justamente que provoca o abuso. Então, é um desafio, né? Mas eu acho que é mais um recurso importante para poder se pensar. O alcance é imensurável, né? Desde o uso de hashtags, né, como arte que protege, abuso não, que elas usam na transmissão e pontuam, né, a importância do Disque 100, mas também a partir disso, dessa transmissão, tem acesso ao âmbito familiar, onde a maioria dos casos de abuso e violência acontece, tem acesso à criança, né, porque ali ela permite, em algum momento, a criança se expressar ou revelar coisas, né, que pode estar vindo com uma denúncia ou talvez uma suspeita de denúncia. A própria comunidade e a sociedade como um todo tende a ganhar, né, com isso. É algo que tem uma relação extremamente direta com o curso, né, o papel do mediador, a importância de levar, né, essa informação, e ensinar mesmo as crianças a essa melhorar essa orientação frente à vida, né, no desenvolvimento de cada um, claro. Deixa eu ver aqui. No material também fala como lidar com o assunto. Eu acho que não tem uma receita de bolo, né? Mas eu acho que quanto mais informação buscarmos, é melhor, né? E mesmo que seja dificultoso para certas pessoas, ou não seja acessível para certas pessoas, é importante buscar ajuda quando e se necessário, né? Ajuda especializada, porque são temas difíceis, né? Lidar com esse ambiente, né, de perigo constante, ainda mais na infância, adolescente, é algo que também causa muitas doenças, né, e adoecimento como um todo. O mais natural possível, com a linguagem simples, criativa, né, correspondente à fase do desenvolvimento da criança, aproveitar momentos do dia a dia, como, por exemplo, o banho. Ali pode ser uma grande, e deve ser uma grande intervenção. Ali pode-se nomear as partes corporal, né, da criança, explicar para ela o que pode, o que não pode ser tocado, né, adulto ou alguém desconhecido. A importância também de ser restrita a uma pessoa, mas sim ser compartilhado, né, entre as pessoas que cuidam dela. A importância do dizer não. Deixa eu ver o que mais. No material também fala, se não me engano, foi a autora Carol Arcari. Ela fez cerca de 80%, né, dessa violência ocorre dentro da casa. Eu já vi materiais que falam até em 90%, isso dos casos que são denunciados, né, fora os que não. E ocorre mais à noite. E também para observar aqueles momentos críticos, como o banho, por exemplo, a troca de fralda, em que muitas vezes alguma, né, masculina ou feminina insiste, muitas vezes fica demasiadamente sozinho com a criança. Então, aquilo exige um olhar mais atento, vigilante, né? Não é que vai duvidar de um pai e de uma mãe, mas é importante ser vigilante, cuidado, porque é uma corresponsabilidade. Não é simplesmente porque tem um filho com um esposo ou com a esposa que vai deixar literalmente para cuidar assim aquela vigilância, né? Acho que independente de ser companheiro ou companheira, é importante ter essa vigilância porque há uma corresponsabilidade naquela educação. Ficar atento à de comportamento, né? A criança muitas vezes ela expressa através de necessidades fisiológicas, né? Aquilo que vem passando e muitas vezes não consegue verbalizar, seja por uma questão de idade, de desenvolvimento, né? Como xixi na cama. Quantas vezes os cuidadores, né? Os responsáveis acabam até agredindo diretamente uma criança porque mija na cama, né? E não sabendo muitas vezes que aquilo está representando algo mais reprimido, né, ou algo que possa estar acontecendo no mundo interno, né? A apatia, a agressividade, comportamentos mais sexualizados, né, porque a criança tem erotizada desde muito cedo, né, e também perceber esses certos tipos de comportamento. E para finalizar, eu vou compartilhar aqui um texto, né, a partir da leitura, como se fosse uma convocação, né, para nós adultos, né, como um todo, eu também me incluo. É assim: ei, pessoa adulta, escuta, quantas crianças ainda precisam ser sexualmente abusadas e exploradas?
Não dá para ficar sem fazer nada. Então pegue seu celular, tire uma selfie, olhe para si, se conheça, até para melhor proteger a quem você tem o dever de proteger. Quer uma dica? Live informativa, com livros infantil e mensagem preventiva, que possibilita de forma educativa, ilustrativa, combativa e criativa ensinar sobre uma educação também sexual. Tantas histórias incríveis para a criança contar. Pipi Fifi, Não Toca Seu Boboca, O Segredo de Tartanina e muitos outros recursos que você pode usar para o percurso de e a criança orientar. É preciso também lembrar aqueles e aquelas que podem, por algum motivo, não acessar esses e outros conteúdos de direito da criança a informar. Há também muita gente preparada que pode te ajudar, até para discar o 100 e anonimamente denunciar alguém que você suspeita da infância usar. Isso não dá para brincar, ainda mais em tempos de agonia, onde os casos de abuso e exploração sexual só fazem aumentar, todo dia, essa criminosa pandemia. Paty, eu vou mandar aí rapidinho no seu WhatsApp, tá bom? Para você compartilhar para mim? Tá. Para a gente não perder tempo. Esse aplicativo ele é meio doidinho, gente. Pronto, chegou aí para você. Todos os dias eu estava compartilhando, agora sumiu a opção. Só tá de vídeo, mas a tela não. Hein? Patrícia tá compartilhando tela. É por isso que eu não estou conseguindo. Mas você colocou agora, não foi, Paty? Não foi antes, não. Foi, ela colocou agora. Pronto. Você coloca em modo tela cheia, porque ele é um PDF, para ficar melhor. O Paty falou para a gente tirar foto, não foi, gente? Eu adentrei aqui o negócio. Quer tirar agora a foto? Paty nem me lembrou. Para tirar foto, tem que parar de compartilhar, porque aí fica as... Eu não estou vendo ainda, não. Não está com... é porque está aqui. Tem como ficar maior, Paty? Tem como ser assim, folha por folha, não? Se você for em exibição, tela cheia. Para mim tá pequeno, gente. E para vocês? Paty, você tá no celular? Tô no celular. Pronto, pode sair. Já apareceu para mim aqui o botão. Pode tirar, Paty. Obrigada, viu? Deixa eu ir aqui. Vamos ver se fica melhor. Estão vendo a minha? Agora? Deixa eu aumentar aqui para... Ok? Sim. Joia. Pronto. Gente, esse é um guia que faz parte, né, do projeto Pipi Fifi. Ele foi evoluindo
não nasceu juntamente com o livro, mas foi evoluindo, surgindo justamente dessa necessidade de orientar pais, educadores, mediadores, né? Esse é um conteúdo que não é para a criança, certo? É para orientar quem vai trabalhar com essa criança, e vem falar um pouco sobre várias coisas que nós já falamos aqui, né? Os números de violência sexual, falar das questões que têm a ver, os marcadores, né? Que tem a ver com as questões de vulnerabilidade, de violência, mas também reafirmar que violência sexual acontece em qualquer classe social, embora saibamos, sobretudo, a exploração sexual se dá, né, muito mais com as meninas negras de periferia, né, eu estou falando daquela exploração comunitária mesmo, né, e de crianças, não estou falando de mulheres adultas, que decidem, ou a vida as levou a virar garota de programa, não. Estou falando aquela que a gente falou, que às vezes a família troca a criança por uma cesta básica, né? Mas a violência sexual, ela existe em todas as classes sociais, né? A gente também não pode achar que é um fenômeno, só as crianças pobres sofrem violência sexual, porque não é uma verdade absoluta, né? Aí fala o quanto que a informação ela é importante. E aí a gente vem falando que PIP-FIF, na verdade, é um instrumento de trabalhar a educação sexual, né? Então, ele foi um livro escrito para as crianças a partir de 4 anos, apesar de algumas experiências já terem demonstrado que a partir de 2 anos e meio já é possível que as crianças aprendam conceitos importantes sobre o corpo e sobre limites. E aí, antes da gente entrar na metodologia, é importante que vocês conheçam um pouco do desenvolvimento psicossocial da criança, né? Eu não sei qual é a formação de vocês, eu imagino aqui que quem fez pedagogia, quem fez psicologia, né, já tenha visto esse conteúdo, até quem não viu academicamente, vê, né, na vida real, na realidade, esse processo contrário, né, da prática para a teoria, mas é muito importante a gente falar, não tem como a gente falar, né, que o livro, ele é um instrumento de educação sexual, mas se a gente não tem muita clareza do que a gente está falando, né, nem de como isso pode ser feito, a partir de que idade, lembrando que esse tema, como falamos, é um tema tabu, né, infelizmente ainda, no nosso país, falar de sexualidade é ainda mexer em algumas estruturas, né, que tem a ver com as nossas relações de família, de religião, de escolhas, né, de dogmas que muitas vezes acabam trazendo mais tabu ainda para isso, né? Relembrando que já falamos semana passada que a sexualidade ela se apresenta de diferentes formas, né? E vai se transformando ao longo dos anos, né? A sexualidade faz parte do nosso desenvolvimento, não só biológico, né? Mas biopsicossexual, social, porque estamos falando de relações, né? E é importante saber que compreende os processos psicológicos, físicos, sensações, sentimentos, trocas afetivas, necessidade de carinho e contato, necessidade de aceitação, né? Sabendo que a sexualidade não se manifesta apenas nas regiões genitais. Isso é extremamente importante, né? Não são só nas regiões genitais, mas funciona como um impulso para vários outros aprendizados e para o desenvolvimento integral da criança ou do adolescente. É importante saber que não falar da sexualidade não vai fazer com que ela não aflore e que o processo da sexualidade ele pare ou não se desenvolva. Isso não existe, né? Porque é inerente a todo ser humano, a toda criança. Faz parte do desenvolvimento. E aí, a criança de 0 a 2 anos. Nos primeiros meses de vida, toda a relação está ligada ao tocar, às carícias, às respostas dadas às necessidades que a criança vai manifestando, né? Então, desde muito pequena, o toque, a sensação, o bebê já sente, com certeza, né? Quem já teve convívio, acho que todo mundo, né? Mesmo não sendo mãe ou pai, mas todo mundo é tio, tia, tem um vizinho, tem um amigo, tem uma amiga que tem uma criança, e isso é muito notório, né? Como que
a criança ela vem já com todas as capacidades de comunicação, de desenvolver os sentimentos, e isso faz parte desse processo. O bebê se comunica com o mundo centralizando as suas manifestações na boca, né? Todo mundo lembra disso, a questão da chupeta e levar sempre a mão na boca. Quando vai crescendo um pouquinho mais, tudo que pega leva para a boca, né? Tem a questão do mamar, a alimentação com o contato com o seio da mãe, o sugar, o chorar. Então, as principais manifestações de um bebê é via oral e via tátil, né? O que ele pega, o que toca também na pele dele ou dela, né? E aí vai levando tudo para a boca e a gente vai falando, tá nascendo dente, né? Tá coçando, tá babando, é porque tá nascendo dente. E é muito engraçado quando o bebê descobre o próprio pé. Vocês já viram essa situação, já tiveram a oportunidade de ver isso? O pé e a mão. Claro que ele morde, leva a boca, mas tem uma hora que ele descobre que aquilo é uma outra parte. E aí ele se assusta com a própria mão e com o próprio pé. Vocês já passaram por isso? Quando a criança vê a própria mão vindo na sua direção, ela fica assim, né, meio assustada. É muito engraçado esse processo. Parece que não faz parte dela, a mão e o pé. E aí, os comportamentos psicossexual típico de 0 a 2 anos são: aprende através do relacionamento com os cuidadores, desenvolve sentimento de confiança, aprende mais sobre o corpo e o tato, é capaz de diferenciar as características entre meninos e meninas, embora a gente ache que não, mas já sim aos 2 anos. É comum explorar o corpo todo, inclusive os órgãos genitais, num processo lúdico. Então, tocar, coçar, algumas vezes até introduzir brincadeiras, né? Tanto leva à boca, como também leva aos órgãos genitais, né? Mas num processo lúdico mesmo, de toque, que ali para a criança ela não diferencia, né? Ainda não ouviu todos os tabus que a gente tem, né? Tira a mão daí, não mexe não, né? Dá um tapa na mão. Então, a criança é muito livre disso. Podem ter expressões espontâneas genitais, como ereção, lubrificação, sem conotação erótica. Faz parte. São apenas respostas aos estímulos e bem-estar. Não tem inibição com nudez, né? Isso é muito claro. Você vê uma criancinha, ela arranca a fralda. Se a gente der banho, deixar nua, ela adora correr pela casa né? Nua. Então, não tem esse processo de inibição, porque nós não ensinamos ainda, né? A ser inibido, a cobrir, a esconder. Essa parte não pode, né? Então, ainda não chegou esse momento. Faz perguntas, olha com curiosidade para o corpo do adulto, querendo respostas. Quem nunca, né? Foi fitado por uma criança assim, né? E se a criança já verbaliza, perguntar do que é isso, por que é diferente, né? Por que eu não tenho? Por que a mamãe não tem? Conversa com crianças de sua idade sobre suas funções corporais, tais como cocô, xixi. É um vocabulário que é muito presente, né, na fala das crianças. E não tem também essa inibição. A gente tem, geralmente, isso, né, do número 1, número 2. Quando a gente vai no banheiro fazer o número 2, a gente fica com vergonha, a gente não quer que as pessoas estejam. Tem gente que não usa no trabalho, na escola, na faculdade, né? Então, até isso também é cercado desses lugares do que não é dito. O que a criança deve saber para ser menos vulnerável à violência sexual? Aqui a gente está falando de 2 anos, tá? Já deve aprender a nomear todas as partes do corpo ao longo dos meses, 0 a 2 anos. Deve saber quais são as pessoas autorizadas a auxiliá-la com higiene. Mãe, avô, pai, cuidadores da creche. É importante. A gente viu até a história, não foi, da criança que foi para a escola e não deixava que a professora e outras pessoas tocassem. A criança de 3 a 5 anos, ela é marcada inicialmente pela grande descoberta de que é possível controlar o xixi e o cocô. Antes dos 3, né, até chegar aquele 2, passar do 2 para o 3, ainda não controla. São raras as crianças que conseguem ter esse controle. A gente vai ensinando, por isso que é muito importante também, né, como o Rafa falou, ensinar mesmo, né, no ato educativo, não bater, não colocar, vou colocar de castigo porque você fez xixi no sofá,
vai apanhar porque fez o cocô fora do vaso, né? Não é um processo de descoberta e de aprendizado. Nessa fase, a criança aprende de forma progressiva, que tem o controle sobre o próprio corpo. Mas também isso faz com que aumente o interesse dela pelas sensações e toques que provocam, né? E é muito comum que a curiosidade se volte para genitais, o corpo dos coleguinhas, com quem convive. O desenvolvimento da linguagem vai permitir sempre o porquê, né? Então, por que isso, por que aquilo, por quê? E vai trazer essa temática sexual, não no sentido erótico, mas no sentido da curiosidade mesmo, né? E aí os porquês vão crescendo e percebendo a diferença entre os corpos, a anatomia, né? Isso tudo é motivo de muitas perguntas. E aí, embora pareçam muito pequenas para as respostas, né, os adultos escolhem saídas mais fáceis para explicar os fatos da vida. Aí, quando a gente fala que foi a cegonha, né? Quem trouxe foi a cegonha. Estava na barriga da mamãe. E depois, o que foi que aconteceu? Que apareceu aqui? Então, foi a cegonha. O pessoal de interior tem uma questão de... É como se fosse uma plantação de repolho, né? Nasceu igual um repolho. E aí vai... cercando isso, essa primeira curiosidade, né, é de saber sobre como nasceu, e a gente já vai ali, com a criança desse tamanho, a gente já vai inventando, trazendo coisas, situações, então é tudo muito nesse lugar do escondido, né, do errado, não fala isso não, vamos contar aqui uma mentirinha, e a gente cresce repassando, perpassando essas informações que nossas avós, nossas mães, nossos pais passaram para a gente, erroneamente, né? E aí é por meio de informações como essa que também é possível proteger a criança da violência sexual, já que saber que bebês são feitos por adultos com consentimento, respeito e responsabilidade aumenta o repertório da criança, de modo que ela tem mais ferramenta para identificar os carinhos íntimos, que carinhos íntimos não são atividades entre adultos e crianças. Olha a importância, né? Parece que não, mas veja como uma coisa ela vai trazendo essa cadeia de possibilidades educativas. E aí, entre os 3 e 5 anos, ao mesmo tempo que tem as dúvidas e a curiosidade, né? E ela já verbaliza, já pergunta, já diz o porquê, a criança também vai explorando muito mais o seu corpo, né? Tentando conhecer, promover sensações que produz. Então, geralmente, prestem atenção, crianças de 4 a 5 anos, ela já começa, né? Relembra, porque quando menor ela fazia isso, a tocar também, né? No seu corpo. Os 5 anos mesmo é uma fase que assusta pais e mães, porque acontece o processo da masturbação infantil. É tão difícil a gente falar isso, né? Ouvir isso, nossa, a criança se masturba, mas masturbar no sentido da palavra, né? Que é estar tocando. Claro que a criança faz isso, não é com o mesmo objetivo do adulto, seja mulher, seja homem, que fala, eu vou me masturbar porque eu quero nesse momento, preciso, desejo, quero ter um orgasmo. A criança, ela não se toca para isso. Ela toca porque ela tocou, a sensação foi boa, né? Assim como outras partes do corpo dela, né? Não é com essa conotação sexual, né? Embora sejam chamados de jogos sexuais, que acontecem com o teor da descoberta e da ludicidade. Então, tem muito de tocar no outro, né? Tem muito de dizer, deixa eu ver aí o seu. Então, mas com a descoberta e ludicidade, como qualquer outra parte do corpo. Mas como cresce cercada desses segredos, né? E de dizer, não pega, no toque. Então, e a gente sabe, todos nós, sabemos que tudo que é proibido gera mais curiosidade, né? Então, quanto mais se proíbe, quanto mais fala, não podemos falar disso, não podemos tocar nisso, não pode fazer isso, né? Sem a explicação, não pelo não, isso gera ainda mais a necessidade, o desejo de saber por quê, né? Por que é não? Por que é tão escondido?
Para os pais e educadores, a exploração do corpo pela criança traz essa angústia, essa apreensão, né, que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas é importante reafirmar, é típico da fase, deve ser encarado com naturalidade e com bom humor. É possível orientar a criança para que ela se encaixe nas regras sociais e reserve as manifestações da intimidade para locais que não sejam públicos. Pegar no pipi pepeca é no quarto ou no banheiro. Aqui na sala não é legal. Ou na sala com os coleguinhas olhando, não é hora de mexer no seu pênis, né? Porque a ideia é essa, é sempre ir transferindo esses apelidos para o nome correto, né? Para a forma correta de dizer. É preciso evitar que atitudes repressivas desenvolvam uma autoimagem negativa. O bom senso do adulto é que orienta a criança nessa fase. É muito importante a gente ter isso muito claro. É realmente o tempo das descobertas. A criança de 3 a 5 anos, quais são esses comportamentos psicossexual típico de 3 a 5 anos? Ela aprende pela convivência com o adulto e com outras crianças, experimenta o maior contato social, aprende a controlar progressivamente o xixi e o cocô, pode querer pegar nas fezes para entender as funções do próprio corpo. Isso também é clássico, né? Quem nunca fez ou já viu uma criança fazendo, né? Se passar o cocô, cheirar, pegar um pouquinho, levar na boca, tomar banho de mijo, isso tudo é natural. É comum explorar os próprios órgãos genitais num processo lúdico, é comum querer tocar os órgãos genitais dos colegas, continua ainda sem inibição com a nudez, mas isso também depende do quanto a família também, né, trata sobre isso. Às vezes existem famílias muito rígidas desde sempre, e você não consegue que uma criança de 2, 3 anos fique sem blusa, né? Queira tirar a blusa, interagir, mesmo sendo um menino, quando a gente vai trazendo essas normas, né, de que menino pode, menina não pode. Então, isso também depende do convívio dessa criança. Mas, naturalmente, psicologicamente, a criança nessa idade, ela não tem inibição com a nudez. Faz perguntas sobre o corpo, quer saber de onde vêm os bebês, como foram parar na barriga da mamãe, quer saber porque as meninas fazem xixi sentadas e os meninos em pé. Né? Então, tudo isso. E aí, o que é que ela precisa saber, uma criança de 3 a 5 anos, para estar menos vulnerável à violência sexual? Já deve aprender a nomear todas as partes do corpo, deve saber quais são as pessoas autorizadas a cuidar da higiene, deve saber informações básicas sobre as partes íntimas, como dizer não, buscar ajuda caso seja tocada de forma abusiva, deve saber informações básicas sobre o corpo, de onde vêm os bebês, diferenças do corpo do adulto e da criança, porque se ela não perguntou, ela está guardando essa curiosidade, e é melhor perguntar ao pai, à mãe, à avó, do que estar perguntando a estranhos, ou não tão estranhos assim, né? Pessoas próximas, mas que não são aquelas pessoas que a gente tem chamado de autorizadas a cuidar, né? Autorizadas a tocar o corpo de alguma maneira. A partir dos 6 anos, aqui de 6 a 10, tá? As crianças. A partir dos 6 anos, verifica-se grande alteração na vida da criança, porque, claro, ela começa a intensificar a relação, né? Isso, sobretudo, pela escola, porque se até então a criança não tinha convivido, não tinha ido na creche, não tinha ido na escola, é quase impossível, inclusive hoje é ilegal que ela chegue aos 6 anos sem isso, né? Sem ir à escola. A lei hoje diz que é obrigação dos pais garantir que a partir dos 4 anos seus filhos estejam na escola, né? E é dever do Estado assegurar que isso aconteça. Então, aos 6 anos, ela já vai estar em plena relação social nesse espaço. E isso faz surgir novas experiências e novos valores que estabelecerão amizades e identificações com outros adultos, fora do círculo familiar. E aí surgem novas exigências pessoais e sociais. O papel dos pais e educadores tem que centrar-se na resposta sincera de tudo que vai surgir, seja com complexidade ou não.